vendedores de pombos. Eu estava meditando na palavra do Senhor, estava tendo um momento com Jesus. E tem uma passagem que ela sempre me chama muito a atenção, sempre ela me incomoda muito, que é aquela passagem que Jesus, ele chega no templo e ali ele vê uma cena que ele reprova e ele fica completamente irado, nervoso. Jesus ele começa então a expulsar aquele pessoal do templo. É uma passagem bem chocante. Eu gostaria de meditar nela com você. E fala assim, ó: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos os do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Tenho visto nesses dias, são muitas igrejas, muitos pregadores, muitas casas de oração com esse comércio todo lá dentro, mercadejantes. E Jesus, ele vem chutando o pau da barraca. Ele vem não admitindo isso. E o que me entristece muito é que quando a gente vê essas pessoas, a gente vê milhões de pessoas cegas, pessoas que não em nenhum momento têm o desejo e o interesse de ouvir do próprio Jesus o Evangelho. E pessoas estão indo de milhões e milhões para caminhos de destruição através de um outro Evangelho. O apóstolo Paulo, em vários momentos, ele diz assim: o meu Evangelho, que eu aprendi de Jesus. Em alguns momentos ele diz assim: eu, irmãos, não fui ter convosco com palavras persuasivas. Acerca de vocês nada me propus saber, mas fui com temor e tremor e pregando uma palavra com poder através do Espírito de Deus. Então, essa palavra, o Evangelho, o próprio Jesus que se fez carne, a própria palavra que se fez alguém, que se fez Jesus e que andou entre os homens, a própria palavra. Essa palavra é Jesus. E de repente você me pergunta: mas Henrique, mas como que eu faço para saber qual é o evangelho correto, qual é a igreja que prega o evangelho genuíno? A questão não é a igreja que prega o evangelho genuíno, não é o pastor que prega o evangelho genuíno. A questão é você ter a experiência com o evangelho genuíno. É você ter a experiência com o próprio Cristo. É você ter a autonomia de dizer: eu aprendi o evangelho do próprio Jesus. Mas como assim? Todos os dias eu passo um período, um momento com o meu Jesus, ouvindo Ele e falando com Ele, permitindo que Ele me leia e Ele me transforme. Um pouco mais adiante, os seus discípulos, vendo toda aquela cena, eles disseram assim, a palavra diz: seus discípulos lembraram-se que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Zelo pela casa de Deus, zelo pelo lugar onde Deus se manifesta. E aqui Deus falou comigo em algo a mais acerca disso. O zelo pela tua casa me consumirá.
Em Atos, em Coríntios, no Novo Testamento inteiro, está repleto de passagens que fala que o templo de Deus não é templo mais feito por mãos humanas. O templo de Deus são pessoas. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa de Deus. E Deus tem um zelo infinitamente grandioso por esta casa. Deus, ele tem um zelo gigantesco pela casa dele. E a casa dele é onde ele habita, é onde ele mora. Jesus, ele diz nos evangelhos: aquele que obedecer os meus mandamentos, eu e o meu Pai faremos morada nele. Eu sou o templo de Deus. Você é o templo de Deus. E Deus tem um zelo. Jesus tem um zelo. O Espírito Santo tem um zelo muito grande pela morada dele. Você é morada de Deus. Isso nos convoca, isso nos chama para um zelo tão grande por essa morada, que o nosso comportamento, a nossa vida entregue totalmente a Deus, faz com que sempre o nosso Deus permaneça vivendo nesta casa. Que o nosso Deus permaneça trabalhando nessa casa, usando esta casa, manifestando nesta casa, para revelar Jesus Cristo através desta casa. Que você tenha esse zelo pela casa de Deus física, pelo templo onde o povo de Deus se reúne, onde Deus se manifesta, e também tenha esse zelo pela casa de Deus, onde Ele vive todos os dias, que é você, que é o seu corpo, que é a sua vida. Que nós possamos viver assim, com esse zelo, e sempre com o coração queimando pela presença de Deus em nossas vidas.